Começa agora, na Bahia FM, o nosso momento de oração. Minha Fé, com o Padre Paulo Avelino. Bom dia, povo amado de Deus, começando mais um programa Minha Fé. Hoje, dia 11 de agosto, é dia de Santa Clara. As Clarissas hoje estão em festa, fundadora das Clarissas, um ramo feminino dos franciscanos, da Ordem de São Francisco. Bom dia, Elias. Bom dia, Rafaela, bom dia a toda a família Minha Fé. Bom dia. Bom dia, Tati. Bom dia, Rafaela, bom dia, povo de Deus, Deus abençoe o nosso dia. Todo mundo aqui tá feliz, tá assim exultando de alegria pelo dia de ontem. A gente vai partilhar um pouco com você. Bom dia, Júnior Moreno. Bom dia, Rafaela, bom dia, Elias. Bom dia a você que começa essa semana junto com a gente. Que o nosso Senhor abençoe os nossos caminhos, as nossas decisões, que nos ilumine, proteja, porque a gente tá precisando de um monte de proteção, viu? E infelizmente, noite de muita violência em Salvador, e a gente fica pedindo que o nosso Senhor realmente nos livre de todo o mal. Verdade, Júnior. Muita gente chega aqui pra gente, com esse pedido de oração, com esse clamor no coração, a paz. A gente pensa que a guerra está acontecendo lá fora, lá em Gaza, lá na Ucrânia. Não, muitas vezes essa guerra acontece aqui na minha cidade, aqui no meu bairro. Eu quero pedir a Jesus hoje, nesse programa do dia 11 de agosto, que te dê toda a graça dessa paz. Nós precisamos muito de paz. Quero entregar também todas as caravanas que estiveram aqui conosco ontem, os jovens que estiveram conosco, no sábado tivemos o Virote, e depois missa normal. Nós tivemos a missa das 8 horas e tivemos a missa das 15 horas. Que experiência maravilhosa. Quando Deus nos chama, Ele nos sustenta. E o Virote foi muito especial. Você jovem que está nos acompanhando hoje, Deus te abençoe. Você que esteve aqui conosco, foi uma overdose de oração. Aí você pensa assim, não, jovem cheio de energia. E não foi assim não. Os jovens necessitados de oração. Jovens sem sentido de vida. Jovens apáticos. Uma geração diferente. Júnior Moreno, eu sei que você nos acompanha já há muito tempo, nós fazíamos, nosso pai, aquela missa com oração por cura e libertação dos jovens lá no Resgate, era aquele fogo, era aquele... Sim. Foi, aqui também foi, mas duas realidades totalmente diferentes. Hoje uma geração paralisada, Júnior. Assim, foi gritante aos nossos corações nesse Virote. Imagino, a gente... Isso é pouco tempo de diferença, Tem 4, 5 anos, Essa diferença entre um momento e o outro, 5 anos no máximo, E a gente vê o quanto corre rápido, as gerações. Hoje dizem, que antigamente, de uma geração para outra, eram de média de 20 anos. Hoje é de 1 a 2 anos. Olha para isso. E é isso que a gente está vendo na prática. E você, pai, mãe, fiquem atentos a seus filhos. O bem mais precioso que eu posso dar a um filho é a fé. É isso mesmo. E Júnior, a gente percebe assim, que é uma geração de celular, é uma geração do individualismo. E quando chega para fazer um trabalho, uma oração, um momento em conjunto, tem muita dificuldade de escuta, de parar para escutar o Senhor, de entender ali aquela dimensão espiritual. Não foi fácil inicialmente, mas a carência, Rafaela, é tão grande. E graças a Deus o Espírito Santo foi movendo o nosso Pai e ele foi realmente entrando nessa realidade do jovem.
E ao concluir aquela noite, a gente viu o quanto Deus fez, o quanto eles precisavam. E eles mesmos diziam isso, né? Eu não sabia o quanto eu precisava. O quanto eu precisaria estar aqui para entender como eu estou vazio. E a maioria dizia isso. Estou vazio, estou triste, estou desesperançoso. Geral, 100%. Posso dizer assim, praticamente 100%, Júnior. E a gente viu como a gente precisa estar próximo dos nossos jovens. E a gente agradece a Deus, né, por esse momento. A ser mais uma partilha com você. A gente vai, né, começar o programa, levar isso tudo para oração, porque nós precisamos de oração. Nossos jovens precisam de oração. Depois, terminou esse momento, tivemos a Santa Missa das 8 horas, né, Dia dos Pais, parabéns pais, né, que Deus abençoe cada um de vocês. Parabéns, Júnior. Júnior também é pai. Né? Parabéns por esse muito dia, Júnior. Obrigado. A parte, né, que infelizmente a vida nos encaminha, que tava longe do meu pai e longe da filhota ontem, mas pude celebrar com meu sogro, que é um grande pai também, pude dar um abraço, né, representando aí a minha família, mas falei com minha filha, conversei bastante com meu pai, foi bom para matar um pouco da saudade. E nós tivemos a Santa Missa, que foi uma bênção, né? Muita gente esteve aqui conosco, nas duas missas, né? Porque às vezes você pensa assim, né? Nosso humano, nosso pai trazia essas duas dimensões assim, que é da reflexão das cartas de São Paulo, né? Que é o homem espiritual e o homem carnal. Entre ser espiritual, que é o sobrenatural, e o natural, que é o carnal. Hoje a gente tem uma geração que vive mais no natural, não consegue viver no sobrenatural. O sobrenatural é viver de Deus, é ver aquilo que parece que é impossível diante dos nossos olhos e confiar em Deus. E dizer, Senhor, está nas tuas mãos. Está cada vez mais difícil, né, ver pessoas que vivem do sobrenatural. Ah, mas a gente tem que viver do natural. Nós estamos no natural. Nós temos um corpo, nós temos uma alma, mas vivemos do sobrenatural de Deus, porque é o Espírito Santo que nos conduz. Então, peça essa graça hoje, meu irmão, minha irmã. Se você ainda não consegue viver do sobrenatural, se ainda vive do carnal, se ainda vive nos problemas, mergulhado nas dívidas, nas preocupações do dia a dia, que é natural. Mas a gente precisa desse salto. A gente precisa viver, Senhor, eu creio que o Senhor vai agir nessa situação, na minha família, na minha casa. Eu te entrego todas as pessoas, Senhor, que nesse momento estão de mãos abertas aí na sua casa, clamando, talvez você agora, que perdeu o seu sono, não conseguiu dormir direito. Mesmo essa situação que Júnior Moreno trouxe para nós, da violência. Vamos orar, meus irmãos. A nossa parte, a gente não vai sair, né, com armas na rua para tentar resolver o problema. O povo de fé resolve os problemas diferentes. A gente vai resolver os problemas da nossa vida em oração. É entregando ao Senhor, dizendo, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, que o Senhor vai agir na vida do meu filho, que está lá nas drogas, na prostituição, do meu marido, da minha esposa, do meu vizinho, daquelas pessoas que me pedem oração. É assim que a gente resolve. Amém, Rafaela. A oração, ela vence tudo, né? Então, hoje, mais um dia, mais uma oportunidade da gente se entregar a Deus. Pedir ao Espírito Santo que venha direcionar cada um de nós. Ontem um dia lindo, né? Depois de uma vigília com jovens, não só para os jovens, quanto os pais estiveram aqui. Graças a Deus, nessa renovação mesmo. E hoje é mais um dia. Vá se entregando, vá se colocando também em oração conosco, pedindo ao Espírito Santo para direcionar o seu dia.
Que Nossa Senhora, ela venha também. Pode pedir, meu irmão. Ontem, essas 2 missas, assim, esse tempo novo para nós aqui da Cidade Santa. Né? E graças a Deus, pela manhã, veio muita gente. À tarde também um público novo, muita gente vindo buscar o Senhor, buscar resposta, né? Se entregar mesmo. Ninguém vive sem oração, ninguém vive sem o Senhor. E nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso Pai fundador, né? Esse Pai espiritual. Tenho certeza que de muitos de vocês que acompanham minha fé, né? Como Deus tem usado ele. E esse momento é inesquecível mesmo com os jovens. Como é preciso se aproximar da juventude. Como a gente precisa estar perto da família. Você que tem jovens em casa, não espere para amanhã, não. Né? Esteja atento hoje. A gente precisa se aproximar desses jovens. E lembrando que na próxima sexta começa os nossos 40 dias com São Miguel. 40 dias. 40 dias com São Miguel, próxima sexta-feira. Todos os dias na live. Nosso Pai vai estar junto com a comunidade. Aquele momento forte sempre é forte. Então já vai rezando, vai pedindo ao Senhor: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu ofereça nesses 40 dias? Né? Nosso Papa Leão XIV, falava dessa geração. Uma geração católica que não faz penitência. Porque penitência é lá medieval, do tempo medieval. Não, penitência é para quem precisa enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Penitência é para nosso tempo totalmente destruído pelos prazeres da carne. Então, meu irmão, você que está aí nos escutando, olha que tempo está chegando. 40 dias com São Miguel. A Frei Gilson também vai fazer, Rafaela. Louvado seja Deus. Que todos os influenciadores católicos, que todos os padres façam 40 dias com São Miguel, porque é da igreja. E quanto mais almas a gente levar para Deus, a gente tirar das garras de Satanás, mais o céu entra em festa, mais se alegra o Senhor com a nossa vida. Então, aqui na Cidade Santa, nós vamos fazer os 40 dias com São Miguel, vai ser uma bênção. Todo ano é muito forte a presença do nosso Pai nas lives, né, entregando tudo, entregando cada situação, né, e pela intercessão gloriosa de São Miguel Arcanjo. Amém. Vamos com as nossas orações, porque a gente se empolga, né? E deixa eu dar só um aviso aqui, esclarecer, Júnior Moreno. Oi. O povo é muito criativo. Eu passei essa semana passada, eu saí em missão, né? Estou fazendo um curso. E aí eu fui me despedir do padre no confessionário. Aí saiu um boato que Rafaela saiu da comunidade. Eita. Porque o padre entregou Rafaela, porque Rafaela estava fazendo um curso fora. E o padre estava entregando, porque todas as pessoas que fazem missão aqui precisam ser enviadas. Então, nosso pai estava rezando por mim. Então, gente, eu não saí da comunidade, não. Permaneço, graças a Deus. O Senhor há de me dar perseverança cada dia para cumprir a sua missão aqui nessa comunidade. Porque foi aqui que o Senhor me chamou para ser santa. Amém. Amém. Vamos lá Errado com as não tá. nossas Você orações. saiu, né, da comunidade, você foi lá onde você veio, depois voltou, né? E voltei. De todo não tá errado, não. Se olhar por esse lado, né, o pessoal não errou tanto. Amém. Mas entregando, né, todas as caravanas, todas as pessoas, né, que estão indo para a Cidade Santa, cada vez mais pessoas se aproximando do Senhor. E o nosso coração se alegra com isso. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito,
e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos espalhados pelos ares, para fazer perder as almas. Amém. Passa à frente, Mãe, desse dia de hoje. Nós te entregamos a nossa vida, te entregamos a nossa família. Passa à frente, Nossa Senhora.
Couraça de São Patrício. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, com a graça do seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força do seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor dos querubins. Você que hoje acordou desanimado, desanimada, se sentindo vazio, eu quero pedir essa graça para você. Que o amor que vem de Deus toque seu coração nesse momento. Que devolva ao seu coração a alegria que foi perdida. Que traga você de novo a viver pessoas que estão como mortas. E que o fogo do amor divino volte a incendiar o teu coração. Volta, Senhor, te peço. Por cada pessoa que está participando conosco nessa manhã de segunda-feira. Que esse Espírito Santo que é o amor incendeie os corações novamente. Obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia. Você não está sozinho. Você tem um Deus que cuida dos teus caminhos. Você tem um Deus que está aí ao seu lado. Rafaela, mas eu me sinto como se eu não tivesse ninguém. Eu estou na minha casa, mas é como se eu estivesse sozinha, abandonada. Deus nunca abandona a gente. Deus nunca abandona a gente. Tem uma frase antiga, se eu não me engano, é do Concílio de Trento. Deus nunca abandona um filho sem antes não ser abandonado por ele. Talvez você tenha abandonado Deus e não sinta a sua presença. Então volte hoje desse mau caminho. Sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua Eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam mal, longe ou perto, só ou acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim estes males. Que o poder de Deus está entre você e todo mal que se levantou contra a sua família, contra a sua casa, contra a sua saúde. Não tenha medo. Se alguém jurou você com feitiçaria, com bruxaria, lembre-se, entre você e esse mal existe o poder de Deus que te cuida, que te guarda. Contra todos os cruéis, infames poderes que desejam mal para meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria,
contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo o conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Cristo que me protege hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a mim abundante consolo. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de quem fale de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. Amém. Júnior Moreno? Estava vendo aqui a nossa oração, um pouquinho antes de começar. Estava vendo uma notícia aqui, uma mulher que inventou o próprio sequestro para o dinheiro do resgate ser usado no jogo do tigrinho. Vocês têm noção do que é isso? A que ponto a gente chegou? A mulher inventou que havia sido sequestrada para que a família pagasse um resgate. E esse dinheiro desse resgate fajuto seria usado no jogo do tigrinho. A nossa oração fala de feitiço. As pessoas são enfeitiçadas pela propaganda mentirosa. E é um assunto que é recorrente aqui no nosso Minha Fé, mas é algo que está cada vez mais eminente na nossa sociedade. Eu vou falar muito sobre isso aqui ainda, nas nossas reflexões aqui no nosso programa, no Poder da Minha Fé, na programação da rádio, nas minhas redes sociais, porque chega a ser absurdo o que as pessoas estão fazendo. Dia desses, 15, 20 dias atrás, o filho matou a mãe para, com dinheiro da herança, pagar a dívida de jogo. Olha. Dia desses eu estava também no celular e entrou uma propaganda. A propaganda era assim: uma mulher esperava o marido dormir. Quando o marido dormia, ela pegava o celular, colocava o dedo dele, né, no aparelho para desbloquear o aparelho e fazia uma transferência bancária, um Pix, né, para a conta dela. E ela usava esse dinheiro para apostar. Na propaganda mentirosa, ela ganhava um dinheiro, devolvia o Pix para o marido com juros, e no outro dia ele não ficava bravo porque ela tinha usado o dinheiro para ganhar mais dinheiro. E tem família... Isso é ou não é um feitiço? Para quem tem a mente fraca, para quem não está fortalecido. A gente falou agora há pouco dos jovens, por exemplo, que hoje estão tentando cada vez mais a vida fácil. Não querem passar pelos problemas, não querem passar pelo caminho, não querem criar casca grossa, quer já pular as etapas da vida, quer sair ali da adolescência já com dinheiro, já com... né? E a propaganda, esses feitiços que vão sendo estimulados no dia a dia, porque para mim isso é um feitiço, a propaganda que se usa da fragilidade das pessoas para ganhar dinheiro. E o grande problema é que tem gente que é hipnotizado, é seduzido, é enfeitiçado por essas propagandas e chega a cometer o que eu acabei de falar: matar a mãe pela herança, fingir um sequestro para receber o dinheiro. Outro dia foi uma moça também que fingiu a morte para não ser cobrada por dívidas de jogo. Que fica aqui o alerta. E aí vai. E aí vai vários exemplos. E fica aqui o nosso alerta, né, Rafaela? Para as famílias, você observe seu marido, o marido observar. Hoje já tem que ter essa observância em casa, o comportamento, o que está fazendo, se está falando disso, de aposta, de jogo, sabe? Não estimule isso dentro da sua família, não seja exemplo para o seu filho, não seja exemplo para ninguém com isso. Evite, bloqueie,
Continue observando o celular do seu filho, não permita que tenha um filho, é menor, não tem esse negócio de privacidade não. Tem que ter a senha, pai e mãe saber a senha do celular sim, olhar se está se envolvendo, o que está assistindo, o que está... Não é? Gente, não permita que esse feitiço entre na sua casa e na sua família. É verdade, Júnior. E quantas famílias estão sendo destruídas? Olha os exemplos. Então você se submete a algo tão assim, desumano. A que ponto chegou o vício do jogo? E talvez você aí agora, nesse momento, abra suas mãos, a gente vai entrar no Evangelho, mas eu quero pedir ao Senhor, por todas essas realidades, você que conhece alguém, você que está vivendo isso na sua pele, Deus deixou, meus irmãos, o nosso livre-arbítrio é para a gente escolher aquilo que é correto, aquilo que nos leva para o céu, não para o inferno, não para a perdição. Eu sou livre. Cuidado com essa falsa liberdade. Isso não é liberdade, isso é escravidão. A pessoa que comete um crime só para arrecadar dinheiro, para pagar dívidas de jogo, para jogar, ou seja lá o que for, isso é uma escravidão. Isso é uma escravidão. Eu quero pedir a Jesus, Senhor, quebra, Senhor, toda maldição. Jesus, isso é uma maldição. Isso é sim. Isso é feitiço, como diz, mas é um feitiço desse mundo. É um feitiço que muitas vezes não foi lançado por uma pessoa ou por outra, mas pelo próprio mundo que enfeitiça com seus prazeres. Eu quero pedir, Senhor, quebra, Senhor, nos corações nessa manhã. Vai entregando a sua família também. Chore ela cantar lá e ela sore ela cantar lá. E são muitas famílias envolvidas, Rafaela, com jogo. E a mentira, né? Como Satanás ele é astuto, como ele vai pegando, né? E as pessoas vão se entregando a jogo, a vícios e destruindo as famílias, destruindo a sua própria casa. Então, como a Rafaela trouxe, se tem na sua família, meu irmão, se é você que está viciado e não sabe como sair, tem jeito? Tem sim. A gente começou o programa falando da oração, como a gente precisa se aproximar do filho, como você precisa estar atento ao seu esposo, à sua esposa, o comportamento começou a ficar diferente. Né? Não acho que isso é normal, não. E a gente precisa combater todo o mal, todo tipo de vício. Seja ele o jogo, seja ele a bebida, seja ele as drogas. Porque, infelizmente, Rafaela, é crescente, né? Tudo isso vai crescendo quando a gente não combate. Mas se você hoje está tomando a consciência de que está prejudicando, que já prejudicou muito, e esses exemplos que Júnior trouxe é chocante, mas infelizmente são reais. E pode acontecer aí na sua casa, aí do seu lado. E inicialmente não se percebe. E muitas vezes quando se percebe, né, já está no fim do poço, né? E aí vem o desespero, vem a depressão, vem a morte. Então, antes disso tudo acontecer, pare hoje. Faça uma reflexão, né, com a palavra de Deus, com o Senhor, com o Espírito Santo, para que Ele mesmo direcione o caminho. Mas eu não tenho mais saída. Tem sim. Tem sim. E vigiar cada vez mais. O Evangelho de ontem falava daquele Senhor que vai chegar. Não sabe o horário. Como é que, quando o Senhor chegar, como nós estaremos? Eu sempre me pergunto isso. Será que quando o Senhor chegar, você vai estar jogando tigrinho? Ou cometendo um crime? Não, meus irmãos. Que quando o Senhor chegar, nós estejamos prontos. E não pense, que o Senhor vai vir glorioso com trombetas. Vai chegar. Mas talvez não seja agora. Mas o dia de cada um Deus já sabe. E vai ser aquele dia. E que a gente não vai poder correr, a gente não vai poder se esconder. E o livro vai ser aberto diante de nós. E aí? Tome uma decisão hoje de abandonar essa vida errada. Porque o Senhor, Ele precisa de uma resposta. Não amanhã, vou pensar. Depois eu dou uma resposta para Jesus, se eu vou aceitar ou não.
Não. O momento de aceitar, de dar o sim para o Senhor é agora, porque é o agora que nós temos. Abra suas mãos para o Evangelho de hoje, nesse dia de Santa Clara de Assis. O Evangelho de São Mateus, capítulo 17, do 22 ao 27. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. O Senhor o tempo inteiro está anunciando nesse momento. Olha, ontem nosso pai falava, né? Sempre. Olha a bondade de Deus conosco. Quando ele vai realizar algo grandioso, ele simplesmente realiza. Não. O Senhor sempre nos avisa. O Senhor sempre nos avisa para nos preparar para aquele momento. Foi o que aconteceu com o povo lá no Egito. Escravo no Egito, o Senhor disse: haverá um tempo eu vou tirar o meu povo das mãos da escravidão. E ele usou do seu profeta, usou de Moisés. O Senhor anuncia. O Senhor está dizendo no Evangelho de hoje: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Aí já todo mundo se abate. Oh, meu Deus, vai morrer. Quando eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Para fortalecer a esperança. Para fortalecer a esperança, a fé dos discípulos. Para dizer: não tenha medo, pequenino rebanho. Porque vai chegar um tempo que a noite escura vai invadir o coração de vocês. Mas não tenha medo, porque eu ressuscitarei no terceiro dia. Olha que lindo esse Evangelho. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto no templo? O vosso mestre não paga o imposto no templo? É uma pergunta. Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? De quem? Dos filhos ou dos estranhos? Mas Jesus é demais. Ele não perde uma oportunidade para evangelizar, para anunciar, para ensinar. Os reis da terra cobram os impostos, as taxas dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Nossa pátria definitiva, meus irmãos, é a segunda leitura de ontem. Não é aqui. Nossa pátria definitiva está no céu. Então Jesus disse logo: os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol sobre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No primeiro momento, quando eu proclamei o Evangelho, dá uma impressão assim: ele começou um assunto, depois quebrou e começou um outro assunto. O Senhor começa falando que ele vai morrer, que vai ser entregue nas mãos, né, dos oficiais, dos homens. E isso gera tristeza no coração dos discípulos. E aí vem essa cena, outra cena, que quando ele interpela Pedro perguntando de quem que se cobra os impostos. Parece dois assuntos diferentes, mas no meu coração Deus falava assim: no mundo nós vamos ter muitas tristezas, mas é preciso estar nesse mundo, vivendo conforme as leis desse mundo. Mas um dia chegará que a gente não vai precisar. Mas enquanto você estiver nesse mundo, meu irmão,
Viva nesse mundo, mas viva em santidade nesse mundo. Agora eu sou santo, eu não vou pagar imposto, eu não vou obedecer mais às leis civis, eu não vou mais obedecer a nada. Não, o Senhor não está falando isso. Inclusive São Paulo, nas suas cartas, ele resgata isso. Porque às vezes a pessoa pensa que o Senhor vem com um reino cheio de exércitos, com armas. Esse reino não é de Deus. Esse reino é o reino dos homens. A força que o Senhor vem é com outra força. Então é preciso viver nesse mundo obedecendo sim, mas sabendo que a minha pátria definitiva não está aqui. Mas eu preciso caminhar em santidade enquanto eu estiver nesse mundo. Amém. Eu lembrei daquele outro evangelho, né? Que Jesus ele veio dar pleno cumprimento, né, da lei. E como nós precisamos, como cristãos, né, fazer o certo. Né? Quem primeiro precisa dar o exemplo somos nós. Né? De viver aquilo que tem que ser vivido. Não se apegar, não parecer se necessário, mas a saber que o nosso exemplo maior é Cristo. Né? E esse fez toda a vontade de Deus, não deixando de cumprir nada do que Deus pedia. Né? E assim, o mundo, ele tem uma exigência, né? E às vezes, Rafael, as pessoas vão dando mais importância às leis, né? As coisas do mundo, as coisas carnais, e esquece essa primeira parte onde Jesus fala, né, que ele vai morrer, que isso aqui tudo passa e tem uma morada eterna para nós, né? Então assim, é viver como se não estivesse vivendo, né? Porque tudo passa, mas cumpra bem tudo aquilo que te cabe. Também fica para mim exatamente isso, a gente precisa cumprir bem todas as coisas. E viver, Tati, diante de tudo isso que Júnior Moreno trouxe pra gente, né, que é real. Ah, mas isso só acontece, não está acontecendo aqui, talvez esteja acontecendo dentro da sua casa e você não sabe. Isso mesmo. Eu pensava assim, eu falo assim, quanto desequilíbrio, quantas famílias desequilibradas, pai, mãe, filhos, vivendo um individualismo tão grande. Eu faço como eu quero. Tudo isso vai refletindo, né? Que você foi falando, fui lembrando também do que Júnior trouxe. Como a gente precisa se voltar e entender minha família, como está minha família hoje. Como eu estou hoje. Se ver também. O que eu tenho buscado, o que eu tenho feito. Porque senão vai negligenciando tudo, né? E vai vivendo do seu jeito, como quer. E não é por aí. Verdade, Tati. Uma pessoa mandou mensagem aqui, Júnior, dizendo que conheceu alguém que perdeu tudo. Perdeu casa, perdeu fazenda, perdeu carro. Não tem hoje uma casa para morar por conta desse jogo. Meu Deus. Então isso é muito real. A gente precisa passar por esse mundo. Você precisa vestir, você precisa comer, você precisa, né, ter uma casa, ter um lugar para morar. Mas isso não é o fim. E eu não posso, para ter tudo isso, me lançar nessas coisas que o mundo vai jogando. É jogo, é drogas, é tanta coisa. Não, porque o fim da droga, às vezes não é quem trafica, assim, não é porque tem prazer, não, é por causa do dinheiro. Tudo é por conta do dinheiro. Então, peça essa graça de poder viver, mas viver como o Senhor deseja que você viva. Lembre, não somos filhos da escrava, somos filhos da mulher livre. Somos livres. Amém. Eu quero só entregar essa intenção, Bom Dia Família Minha Fé, para pedir ajuda em oração para Maria Pureza de Jesus Coutinho. Está sentindo muitas dores nos joelhos e sentindo alucinações. Chamei a Vital Médio, os sinais vitais estão normais. É uma coisa estranha. Agradeço a atenção. Olha, entregar, né? Maria Pureza de Jesus Coutinho, que Nossa Senhora acompanhe, que Nossa Senhora, né, tire toda a contaminação espiritual da sua vida. Também quero entregar os aniversariantes de hoje, porque esse assunto, se deixar, a gente vai passar a manhã toda aqui. Também quero entregar Ricardo Pereira dos Santos, 48 anos, lá em Capelinha de São Caetano, Dira dos Santos, em Pojuca,
Maria Cavalcante, Naila Reis, 26 anos, foi ontem, né, lá em Feira de Santana. Também ontem, Marcos Reis, 59 anos, também em Feira. E hoje, Aparecida Souza Aguiar, 62 anos, em Rui Barbosa. E Itabuna, não sei. Isabelle, em Calumbi de São Félix, também foi ontem. Que Deus abençoe cada um de vocês. Ela mora em Janaúba, em Minas Gerais. Iago. É outro? Iago. A Iago, que mora lá em Janaúba, em Minas Gerais, também está fazendo aniversário hoje. Parabéns para vocês, meus irmãos. Será que Júnior Moreira? Tenho sim as homenagens aqui, ó. Hoje, inclusive... As homenagens? Olha aí, ó. Não, essa primeira é uma homenagem, porque hoje, dia 11 de agosto, é dia do magistrado e do advogado. Então, hoje, aos nossos profissionais do direito, né? Fica aqui a nossa homenagem, que Deus abençoe a missão de vocês, que a gente fala aqui da justiça, né? A justiça social, a justiça dos homens aqui, é coordenada pelos magistrados e os advogados. Então, fica o nosso parabéns aos profissionais de advocacia. Rosane Coelho na Engomadeira, parabéns para você, Rosane. E Cláudio Aquino fez 60 anos no final de semana, então parabéns! Parabéns pra você, hoje é seu aniversário. Tem bolo, hein? O que sobrou do bolo da sexta-feira deu para fazer o bolo da segunda, viu? Diz que hoje também é dia dos estudantes. É? Sim. É. Então parabéns aos estudantes também. E hoje a gente, sobrou da receita de sexta-feira, viu? Vocês lembram qual foi o bolo? Vocês não lembram, né? Foi bolo de goiabada com coco. E hoje sobrou coco da receita, viu? Bolo de coco hoje na segunda-feira. Morena é criativo. Amém, Júnior, que Deus te abençoe, meu irmão, te dê um dia, né, sob a proteção da Santíssima Virgem Maria. Amém. Que Nossa Senhora te guarde, te livre de todo mal. A todos nós. E você também, que está nos acompanhando. Um dia abençoado no poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Você ouviu na Bahia FM o nosso momento de oração. Programa Minha Fé.